Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O julgado que eu separei para falar com os senhores agora, ele versa sobre o acolhimento de uma exceção de pré-executividade e se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais, na hipótese em que a fazenda estadual exceptada, que era exequente na execução fiscal, ela tenha reconhecido a procedência da exceção de pré-executividade. São devidos ou não honorários nessa hipótese. Trata-se o julgado do recurso especial 2.037.693, oriundo de Goiás. Como de costume, a referência do julgado e a ementa os senhores vão encontrar na descrição do vídeo, acompanhados aí de eventuais outras informações que forem úteis e necessárias à compreensão da controvérsia. Vamos lá, o que se deu aqui na hipótese da circunstância fática que levou à apreciação por parte do STJ desse recurso especial? Nós tivemos uma execução fiscal ajuizada em face de uma empresa. E após a citação, a empresa ofereceu exceção de pré-executividade, alegando que a cobrança estava em desacordo com o tema número 1062 da repercussão geral do STF, que foi representado pelo julgamento do agravo em recurso extraordinário 1216078, ARI 1.216.078, é o tema de número 62 da tese de repercussão geral. E aí, qual foi a tese? Os Estados-membros do Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora, incidentes sobre os créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Então, na hipótese, o Estado de Goiás tinha uma previsão de atualização monetária e juros superior à prevista pela União. Isso foi alegado pelo recipiente da exceção de pré-executividade, e a Fazenda Pública Estadual, quer dizer, o exequente lá da execução fiscal, concordou com as alegações da empresa recipiente e pediu para não, então, reconheceu a procedência do pedido na exceção de pré-executividade e pediu para o juiz para que não fosse condenada em honorários sucumbenciais. A Fazenda Pública Estadual pediu para não pagar honorários sucumbenciais para a empresa, já que ela reconheceu a procedência do pedido, a Fazenda Pública Estadual. E com base em qual previsão eles sustentaram isso? Com base no artigo 19, parágrafo 1º, inciso 1º, da Lei 10.522 de 2002. Vamos devagar. A Lei 10.522 de 2002 dispõe sobre o cadastro informativo dos créditos não quitados nos órgãos e entidades federais e, como de costume, dá outras providências. E dentre essas outras providências, foi previsto lá no artigo 19 que a PGFN, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ficaria dispensada de contestar, de oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica também autorizada a desistir de recursos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante e na hipótese em que a ação ou a decisão judicial ou administrativa versar sobre. Então, há um entendimento contrário à PGFN e uma das hipóteses é tema decidido pelo STF em matéria constitucional ou pelo STJ, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo TSE ou pela TNU, Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no âmbito de sua competência, quando a linha A for definido em sede de repercussão geral ou recurso adesivo. Então, a hipótese que nós temos é justamente essa. O recipiente, a empresa, apresentou uma exceção de pré-executividade, alegando que havia uma tese fixada na repercussão geral, num dos temas de repercussão geral do STF, tema 1062 da repercussão geral do STF, que era favorável à empresa recipiente e era contrário à Fazenda Estadual. E aí a Fazenda Estadual reconheceu a procedência do pedido. E o que isso tem a ver com o pedido
o pedido de não incidência de honorários advocatícios sucumbenciais. Nesses casos em que a PGFN deixa de recorrer, desiste da ação, reconhece a procedência do pedido por reconhecer uma tese vinculatória, o parágrafo 1º prevê, nas matérias que trata esse artigo, o procurador da Fazenda Nacional que atuar no feito deverá expressamente reconhecer a procedência do pedido, quando se dado para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e exceções de pré-executividade, hipóteses em que não haverá condenação em honorários. E aí, percebam os senhores que a Lei 10.522 de 2002, ela diz respeito à União. Ela versa sobre a PGFN. Ela faz menção expressamente ao procurador da Fazenda Nacional. E o que no caso aqui, a Fazenda Estadual solicitou a aplicação do 19, parágrafo 1º, inciso 1º. Expressamente foi afirmado no processo, pelo procurador estadual, que o dispositivo se refere à Fazenda Nacional. Mas ele deveria ser aplicável a todos os entes em razão da isonomia e simetria entre os entes federados. E aí foi essa a controvérsia que chegou ao STJ, e o STJ não concordou com os argumentos do fisco estadual. O STJ afirmou que, na hipótese, a norma de regência a nível nacional para os processos em geral é o artigo 90 do CPC, que prevê: proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, que renunciou ou que reconheceu. Então, na hipótese, tem vez a aplicação do artigo 90 do CPC. E esse artigo 19, parágrafo 1º da Lei 10.522 de 2002 é, portanto, excepcional. E as exceções, é uma regra de ouro da hermenêutica jurídica, as exceções devem ser interpretadas restritivamente. Então, quando a Lei 10.522 de 2002, que excepciona o artigo 90 do CPC, prevê que é uma regra destinada ao procurador da Fazenda Nacional, é apenas ao procurador da Fazenda Nacional. E esse entendimento do STJ, para fechar, se alinha ao entendimento do próprio STJ de que, em sede de exceção de pré-executividade, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais. Vejam, a título de exemplo, o que o STJ julgou no RESP 11.34186 do Rio Grande do Sul, quando ele teve a oportunidade de afirmar que são cabíveis honorários de advogado em sede de execução de pré-executividade, caso esta seja julgada procedente, pois assim põe-se fim à execução. É justamente o que se tem nessa hipótese. O reconhecimento da procedência do pedido da exceção de pré-executividade vai fazer com que nós tenhamos um julgamento de procedência da exceção de pré-executividade, o que vai colocar fim à execução fiscal. Então, nessa hipótese, incide a regra geral, artigo 90 do CPC, e não se aplica o 19, parágrafo 1º da Lei 10.522 de 2002, porque é uma norma excepcional e deve, portanto, ser interpretado restritivamente. Quando lá se diz procurador da Fazenda Nacional, é apenas procurador da Fazenda Nacional, não se admite interpretação extensiva às demais fazendas, estadual, distrital ou municipal. Beleza? Então, meus amigos, era isso que eu queria conversar com os senhores no encontro de hoje. Já tendo feito isso, portanto, nós ficamos por aqui. Fiquem todos com Deus e até uma próxima em breve.